os irmãos na paz do Senhor, amém? Curva a tua cabeça e ore conosco. Querido Deus e amado Pai que está no céu, soberano Deus, grato a Ti pela essa grande e rica oportunidade, Senhor, de estarmos na Tua presença mais uma vez, Senhor, no decorrer deste dia. Deus, sabemos que antes de chegarmos aqui neste lugar, a Tua presença, Senhor, já nos aguardava. O Senhor foi a pessoa primeira a chegar aqui para nos esperar, Senhor. Então eu te convido nesta noite, Espírito Santo, aonde há, papai querido, uma vida, Senhor, uma alma abatida, triste, que chegou aqui, quem sabe, Pai, entra com providência, através do Teu Filho que irá transmitir a Tua rica e bondosa palavra, Senhor. Usa o Teu servo como o Senhor nunca tem usado, Pai amado, mas eu sei que a palavra já está no seu coração, e que seja feita a Tua vontade no decorrer deste culto, Senhor. Glória a Deus. Amados, graça e paz a todos, amém? Por gentileza, abra sua Bíblia em Colossenses. Carta de Paulo a Colossenses, a igreja de Colosso, capítulo de número 4, versículo de número 2. Colossenses, capítulo de número 4, versículo de número 2. Todos acharam? Diz assim na minha tradução bíblica: perseverai na oração, vigiando com ações de graças, suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, ou pregar a palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora, aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Amém? Pode tomar teu assento. Irmãos, nós lemos uma palavra que o apóstolo Paulo está direcionando a uma igreja ao qual ele ajudou a iniciar o trabalho na cidade de Colossos. Quando Paulo está escrevendo esta carta em uma prisão, ele se depara com uma situação que estava acontecendo na igreja no momento atual. E lembrando-nos, os irmãos, que todo autor bíblico, ele escreve do conhecido para o desconhecido. Está escrevendo do conhecido para o momento atual que ele está vivendo, combatendo heresias, problemas na igreja, aconselhando. Para nós, os desconhecidos do período bíblico, onde nós somos alvos e as mesmas coisas acontecem nos dias de hoje. Paulo aqui ele está aconselhando os irmãos, as irmãs, para que eles tomem cuidado com as pessoas lá fora. Porque como nós estamos nos reunindo hoje, aqui em um pequeno grupo de pessoas, e logo após vai vir outro grupo para também adorar e buscar a Deus, assim também eles faziam. Na casa onde que acontecia este culto, estava acontecendo algumas coisas que estavam atrapalhando o desenvolvimento e o andar da igreja e o do culto também. Houve-se então a necessidade de Paulo falar sobre uma palavra chamada prudência, onde ele diz que quando nós temos a prudência, nós devemos agir também com a oração. Então ele começa dizendo: irmãos, perseverai na oração, vigiando com ações de graça. Ele não está dizendo para eles orarem, ele está dizendo para eles continuarem orando. Perseverança. Ele está falando para não desistir, para não vacilar, para não deixar de esfarrelar ou cair ou parar na caminhada, na oração. Ele está dizendo perseverar então na oração, e ainda mais com ações de graças.
O que ele está falando do modo de conduta da igreja? Que essa igreja na casa de Filemon não estava tão bem, não estava produzindo o que deveria produzir, porque eles estavam parando de orar, eles estavam parando de perseverar na oração. E Paulo começa dizendo: suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra. Ele não está agora falando somente de qualquer uma oração, ele está falando de súplica. Súplica é quando alguém ou outrem, ele se prostra, ele se ajoelha na frente de alguém maior do que ele, e ele suplica dizendo: não faça isso, não deixe que aconteça isso, abra a porta, ou pedindo uma bênção, uma petição. Quando Paulo está falando isso, ele está dizendo assim: vocês devem se dobrar a Deus, para que Deus me abra a palavra, a oportunidade para pregar a palavra, porque o que vocês não estão querendo fazer, isso eu quero fazer. Então vocês orem por mim, não parem de orar, mas orem por mim para que eu venha pregar a palavra. Aí ele diz assim, ó, para que eu manifeste a Cristo como devo fazer. Então ele está falando que quando nós perseveramos na oração e nós vigiando com as ações, com a graça que nos tem dado, nós vamos evidenciar a Cristo nas nossas vidas. E isso, quando é feito, Mateus capítulo de número 5 e versículo de número 16 diz assim: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então ele está falando que a partir do momento que nós estamos na oração e vigiando nas nossas ações e súplicas, nós vamos evidenciar a Cristo. E como é evidenciar a Cristo? Ele diz: para que portai-vos com sabedoria para com os que são de fora, e aproveitai as oportunidades. Eu já falei aqui uma vez que sabedoria é diferente do que conhecimento. Sabedoria é diferente do que conhecimento, porque o conhecimento é aquilo que o homem adquire, e a sabedoria é aquilo que ele adquiriu e coloca em prática. Aleluia. Então, a partir do momento que nós nos portarmos com sabedoria, com aquilo que o Senhor nos tem dado, as oportunidades de viver, nós vamos entender que nós vamos evidenciar a Cristo para os que são de fora. A palavra igreja significa chamados para fora. Primeira vez que é mencionada a palavra igreja é mencionado em Mateus 16:18 pelo próprio Senhor Jesus, quando ele disse: Cefas, tu és pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a eclesia. Então, quando Jesus fala a respeito da igreja, ele está falando que a igreja vai ser edificada nele. E quando Paulo fala assim: aproveitai as oportunidades, ele está falando de nós aproveitarmos para falar do amor de Cristo, para nós aproveitarmos a falar o amor de Jesus. E debaixo da oração e vigiando nas nossas ações e súplicas, nós sabemos que nós vamos ganhar almas para Jesus. Mas como nós vamos fazer isso? Como que nós vamos ter êxito neste chamado e neste ministério? Ele diz: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Aleluia. Então ele está falando de prudência. Ele diz que a vossa palavra seja agradável, que as pessoas gostem de ouvir a nossa palavra, que as pessoas gostem de estar perto de nós, ouvindo aquilo que o Senhor nos ensina e o Senhor nos dá para nós transmitir a elas e aproveitar as oportunidades. Glória a Deus. Amanhã só a Deus pertence. Quem sabe muitos de nós não vamos ter a oportunidade, ou quem sabe alguém não vai mais ter a oportunidade de ouvir a Cristo, seja um parente, um familiar, alguém conhecido. E daí quem sabe essa pessoa vai para o túmulo
E nós com a consciência pesada, mas eu deveria ter falado a Cristo para ela. É verdade. Eu deveria ter anunciado a Cristo quando Deus me deu aquela palavra para ela se cuidar, para ela cuidar da salvação, aceitar Jesus. Quem sabe um Jesus te ama, Jesus quer mudar a tua vida, a tua história. Mas ele diz, mas a sua palavra deve ser temperada com sal. Quando ele diz que ela deve ser temperada com sal, ele está falando de cuidado, de preservação. Então ele está falando, quem é mais antigo sabe que no interior eles guardavam as carnes com sal. Por quê? Porque o sal preserva. Quando nós cuidamos da palavra que sai da nossa boca, nós preservamos a vida. Por isso que a nossa língua, ela tanto fala para o bem quanto para o mal, tanto para a vida quanto para a morte. Então que as nossas palavras sejam sempre agradáveis para que as pessoas gostem de estar perto de nós, temperada com sal pelo cuidado que nós vamos ter com cada uma. E ainda mais, para saberdes como deveis responder a cada um. Aleluia. Tem pessoas que a gente tem que responder mais brando, mas lembre-se, irmãos, como nosso pastor presidente sempre fala, o crente somos nós. Tem coisas que às vezes a situação ela nos causa um desespero, uma euforia, ou quem sabe até uma irritação, mas nós temos que lembrar que nós somos os cristãos. Nós que devemos evidenciar a Cristo. Cristo indo para o Calvário, carregando a sua cruz, depois de chicotadas, depois de apanhar, de ser cuspido, ele não falou nada. Como diz o profeta, ele foi como ovelha muda ao matadouro. Mas quando ele chegou no Gólgota, alguém pediu perdão, alguém se arrependeu, e ele disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Meus amados e meus queridos irmãos, mesmo nas dificuldades, nas lutas e nas adversidades que a vida nos causa, estava hoje eu falando para minha esposa a respeito dos meus filhos e dizendo assim: olha, essas crianças, eles não têm e não sabem o quão dolorido é e sofrido é a vida de um adulto, tomar decisões que pode ser tanto para o bem quanto para o mal, sofrer e ter a ciência do sofrimento que a vida nos dá, dia após dia as pedradas nos vêm nos atingindo, mas que nós possamos suportar, e que a nossa palavra ela seja boa, perfeita e agradável, para que se cumpra a vontade de Deus na nossa vida. Vamos nos colocar de pé. Tivemos que abreviar por conta do horário. Sabemos, irmãos, que vivemos tempos difíceis, e nada mais lindo é quando a igreja ela se coloca no lugar de igreja. Aleluia. Mateus 16, 18, Jesus está perguntando em que as pessoas falam que é o Cristo. Pedro responde: não, Senhor, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Aleluia. Ele diz: por esta causa a minha igreja vai ser edificada em cima de mim, sobre a rocha, e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Glória a Deus. Ele não está falando não prevalecerá contra uma pessoa ou outra. Ele está falando que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Glória. A igreja sofreu perseguição, martírio, mortes, muitas perseguições, muitas adversidades, tempestades, seja durante o final do Império Romano, seja na Idade Média. A igreja sofreu, padeceu, mas hoje nós estamos aqui, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. A partir do momento que nós tomarmos posição de cristãos, de crentes fiéis em Cristo Jesus, as portas do inferno não prevalecerão contra nós,
E como eu estava lendo hoje, 1 Reis 8:57, quando Salomão está consagrando o templo, ele diz assim: mas que as promessas do Senhor Deus têm sido cumpridas em nós, e para que os povos das outras nações entendam que somente há um Deus fiel e poderoso. Esse é o Deus que nós servimos. O nosso Deus não tarda e não falha. Ele chega no momento certo e na hora certa. Jesus irá nos ajudar, mas para nós vencermos, nós devemos nos unir como igreja triunfante, militante nesta terra. Vamos perseverar na oração. Cada um de nós temos dificuldades, mas vamos perseverar na oração. Vamos cuidar as nossas palavras, para que as pessoas também olhem em nós fiéis. Alguém que eles podem pedir oração, alguém que eles podem pedir uma palavra, para que nós possamos responder a cada um conforme o Senhor nos abençoar. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, é na Tua santa e bendita presença, meu Senhor, que nós oramos. Buscamos, meu Senhor, a Tua face e nos regozijamos, ó Pai, na Tua presença. Mas, meu Senhor, nós oramos neste momento, ó Pai, te pedindo ajuda, Pai, te pedindo socorro. Porque, meu Senhor, o mundo está sofrendo, meu Pai. Há pessoas, meu Senhor, padecendo, ó Pai. Há pessoas, meu Senhor, sendo machucadas, meu Senhor, com dor. Quem sabe, ó Pai, na sua alma, Pai, no seu físico, ó Deus. Nós não sabemos, ó Pai, só Tu o sabes. Mas nós oramos, meu Senhor, te pedindo, ó Pai, a Tua bênção. Pedindo, ó Deus, que o Senhor venha abençoar, Pai, a cada um. Ó Deus, olha para os Teus filhos, ó Pai, neste momento. As situações, ó Pai, que tem batido na porta. Quem sabe, meu Senhor, é as dificuldades, é as bênçãos. Nós só te pedimos, meu Senhor, ajuda os Teus filhos, ajuda os Teus servos, para que possamos, meu Senhor, evidenciar a Cristo em nossas vidas. E as pessoas venham ser salvas, conhecedoras da verdade, conhecedoras de Cristo Jesus nosso Senhor. Meu Pai, se com a Tua igreja, Pai, se conosco, em nome de Jesus.